Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Márcio Pacheco, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Elege e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Ouvi atentamente todas as intervenções hoje aqui do expediente final, onde realmente onde realmente foi abordado aspectos relativos às políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Isso daí eu acho que é uma coisa que vai exatamente no rumo da construção que se pretende dar como contribuição dessa Casa Legislativa para o Estado do Rio de Janeiro. Desde a colocação feita aqui em relação ao abuso que está começando a existir em relação à emissão de decretos desrespeitando as leis, e que isto daí gerou uma certa indignação e, ao mesmo tempo, uma resposta afirmativa do presidente desta Casa Legislativa, dizendo que isto não vai mais acontecer, caso chegando aqui propostas nesse sentido, não terá a mínima guarida. Então, isto daí, para mim, já foi um ponto positivo no dia de hoje, porque mostra que a Casa trabalha com responsabilidade, a Casa trabalha ouvindo aquilo que são os reclamos da sociedade como um todo e trabalha no sentido da superação das dificuldades que vive não só a população, como o Estado do Rio de Janeiro como um todo. Então, de maneiras que aqui o que se é votado depois de um debate caloroso, discussão, isso, aquilo, de votação e sacramentado, aquilo que dá como aprovação da matéria, tem que ser respeitado. Respeitado porque isto está de acordo com os princípios republicanos, quer dizer, os poderes e independência deles, mas trabalhando em harmonia, sem de forma alguma abrir mão da sua independência. Isso daí é que tem que ficar muito claro para o governo atual e para os governos vindouros, se, claro, não foi, por exemplo, para os governos passados. Bom, então, isto daí posto, o que está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro? O que está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro é aquilo que vem acontecendo no país como um todo, é aquilo que vem acontecendo no mundo como um todo. Ou seja, estamos num momento de transformações. Transformações muito por conta daquilo que nós chamamos, digamos, as inovações tecnológicas, os avanços da tecnologia, as tecnologias inteligentes colocadas em prática nos processos produtivos. Então, é claro que isso daí começa a gerar transformações essas que, a serem assimiladas, realmente requer, para serem assimiladas com equilíbrio, requer nada mais, nada menos do que a absorção delas de forma equilibrada, entendendo o que está acontecendo e não abrindo mão da perspectiva de avanços que deva acontecer na nossa sociedade, exatamente para beneficiar a todos com uma melhoria na sua condição de vida. É isso daí o que se deseja, é isso daí o que se quer, é isso daí o que pretende que aconteça aqui na Assembleia Legislativa por parte da sociedade que está lá fora, que ela é exatamente responsável pelas nossas existências aqui. São elas que outorgaram os mandatos que são exercidos em nome exatamente do povo, da população, da sociedade. Então, isto daí é uma coisa importante. A lógica está começando a ser diferente de forma radical. Lógica como se implementa políticas públicas, principalmente aquelas políticas públicas de caráter social. Esta lógica está sendo invertida, ela está sofrendo mudanças que estão interferindo nos modos de vida da população do Estado do Rio de Janeiro,
eu estou falando do estado do Rio de Janeiro. Então, a questão da segurança pública, todos nós reconhecemos como uma política pública de valor, de importância, de relevância. Ninguém desconhece isto em relação ao que deva se dar, o que deva se entender, o que deva se reconhecer em relação à política pública da segurança. Mas a política pública da segurança não pode ser só ela, única e exclusivamente, porque não é ela que vai resolver todos os problemas. Eu quero ver também a discutir aqui nesta casa a política da educação, como deve ser discutida no seu grau de profundidade. Eu quero ver a discussão aqui sobre a política da saúde, como deva ser discutido com seu aprofundamento. Eu quero ver a discussão sobre a política de transportes, a política de moradia, a política da assistência social. São essas políticas que nós devemos estar discutindo exatamente para, com o resultado das nossas discussões, em votações e transformações em legislações, faça com que essas políticas sejam trabalhadas de forma integradas e esta integração sirva exatamente para trazer benefícios àqueles que são desejados pela sociedade que está lá fora. Temos que trabalhar a questão do emprego e da renda. Isso é fundamental. Se fala tanto em desemprego, os números, 13 milhões, 14 milhões, um percentual altíssimo, desaparecimento praticamente da classe média, como existia no passado. Ou seja, são várias as transformações que estão acontecendo no dia a dia, que nós precisamos tratá-las com a devida responsabilidade e seriedade. Nós não podemos aqui ficar discutindo amenidades ou discutindo aquilo que não tem nada a ver com o que deva ser realmente a nossa função de legislador. Então, aqui nesta tribuna, e não só nesta tribuna, na atuação também, em plenário, nós devemos ter os ouvidos muito abertos para ouvir o clamor da sociedade. Essa sociedade que está querendo o fim da violência, essa sociedade que está querendo que não haja política fundamentada no ódio, fundamentada na vingança, fundamentada exatamente naquilo que não significa a construção do que se deseja, que é a humanização dessas políticas, e que essa humanização deva servir exatamente para devolver as políticas, ou devolver as ações das políticas públicas colocadas em práticas, para que realmente haja uma condição melhor de vida para a população fluminense, a população do estado do Rio de Janeiro. De maneira que nós temos que inverter a lógica. A segurança ela é importante, mas a segurança só não existe com efeitos positivos se nós não discutirmos em paralelo a política da educação, a política da cultura, a política da assistência social, a política dos transportes, a política, enfim, de emprego e renda, para que realmente a juventude, para que as gerações vindouras tenham a possibilidade de um futuro melhor no estado do Rio de Janeiro. Então, eram essas as preocupações que eu gostaria de colocar inicialmente e, é claro, a partir da semana que vem, vou continuar ocupando esta tribuna para começar novamente a trazer para esta casa, pelo menos a possibilidade de uma discussão focada naquilo que deva ser garantia de direitos para todos. E é claro que isso daí, acima de tudo, se dá no clima da implantação da verdadeira democracia. É isso que nós queremos.